Deus feito homem, mas é Deus. Então está aí, o modernismo está aí. Tudo é cultural, pronto, né? E por outro lado, né? Só ainda para ilustrar mais um pouquinho, né? Eu estava dizendo isso para os padres de Aracaju semana passada, estava pregando para eles. Não sei se você deve conhecer, o Andrés Torres Quiruga, os que são de teologia conhecem. É o teólogo mais aplaudido da época. Ora, a teologia do Andrés Torres Quiruga é uma rendição ao espírito da pós-modernidade. Eu, quando vejo teólogo falando, este livro quer ser um diálogo com a pós-modernidade, digo, lá vem bomba, né? E realmente a bomba vem. Aí o Andrés Torres Quiruga diz assim, escutem só, vocês são da renovação carismática, escutem só que gracinha, que pérola, né? Diz, olha, ele é espanhol. Há uns anos atrás, houve uma seca no sul da Espanha, e os bispos daquela região sul da Espanha fizeram um grande movimento para o povo rezar pedindo chuva. Ele diz, mas que bobagem. Como é que bispos do século 21, bispos que já sabem das questões das leis meteorológicas, que sabem o El Ninho, que sabem Laninha, que sabem tudo, como é que ainda vão rezar pedindo chuva? Será que eles não sabem que a chuva é uma questão dos fenômenos meteorológicos? Esses homens ainda têm uma mentalidade mítica, uma mentalidade pré-científica. Será que hoje não se percebe que não tem mais sentido rezar pedindo? Que a única oração de súplica que tem sentido é pedir que o homem se abra para a liberdade. Aí vem aquela babação toda que a gente já conhece. Para um mundo mais justo. Aquele negócio todinho, né? Para os valores do reino. Aquele discurso do jornalzinho domingo, da liturgia diária. Os valores do reino, né? A sociedade mais justa. Aquela babação, aquela idiotice. Pois bem, escutem só. Escutem só. Tá certo? Aí vem isso aí. Então, será que hoje os bispos não sabem disso? Senhores, eu lhes pergunto, quem tem razão? Quiruga, grande doutor, diz, não adianta pedir. Jesus, mas Jesus já tão atrasadinho, está 2000 anos atrás, diz, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. São Paulo diz, está lá na palavra de Deus, não é? Orai sem cessar. Senhores, e agora? A gente segue ao grande guru, Quiruga, ou segue a Jesus de Nazaré? Ele diz, só um é o vosso mestre, não vos chameis mestres, um só é o vosso mestre, Cristo. Veja, compreende? Isso é a teologia liberal. Isso é a teologia. Não, Jesus não ressuscitou. Fábio de Mello. Mas que coisa, né? Diz, não, se encontrasse o corpo de Jesus, olha que cara cabeça, se encontrasse o corpo de Jesus, eu não teria problema com a minha fé. Veja, o cara é tão inteligente que o corpo pode estar apodrecendo, mas o meu Jesus é espiritual. Eu, como sou meio estúpido, se encontrasse o corpo de Jesus, eu jogava essa touquinha fora, jogava essa cruz fora e ia cuidar de outra vida. Porque eu não vou entregar minha vida a um defunto. Eu não sou otário. Desculpe as palavras pouco polidas. Se encontrasse o corpo da Virgem Maria, eu deixaria de ser católico. Porque é dogma de fé que ela foi assunta ao céu. Se encontrasse, ou ela desceu novamente, não desceu, ou nunca subiu. E eu ia cuidar de outra vida, porque não existe magistério infalível na igreja. Veja. Por que é que o diabo é tão bom para ensinar a gente a querer ser esperto, quando a gente é somente bobo? A nossa fé em Cristo não é uma brincadeira, meus irmãos. A nossa fé em Cristo é verdade. Pois bem, diante de tudo isso, nós só podemos dizer, e aqui eu uso as palavras de um teólogo protestante, que vocês também conhecem, Karl Barth, Jesus Cristo, como é testemunhado na Escritura, e como católico dizia, na tradição,
é a única palavra de Deus. Jesus Cristo é a única palavra a que devemos fé e obediência, tanto na vida como na morte. Mas podem ter certeza, senhores, não existe Jesus verdadeiro se não é o Jesus crido, adorado e proclamado pela igreja. Um Jesus que não seja o da igreja é o Jesus da cabeça de vocês. É o Jesus do espirro, da pirueta, do último teólogo que acha que descobriu a roda. O Jesus verdadeiro é o Jesus, só esse, crido, adorado e testemunhado pela igreja. Aquele que nós vamos adorar aqui daqui a pouco, só esse Jesus é o verdadeiro. É triste, depois de uma vida todinha, você vê que criou numa ilusão. Quantos padres dos anos 70, 60 e 70 estão aí desiludidos, porque acharam que o reino de Deus era a sociedade socialista. E hoje são desencantados, porque nem reino nem socialismo. Veja. Um dia desse, o presidente da CNBB estava me dizendo, agora, um teólogo escreveu assim: quando as crianças puderem brincar na praça sem violência, quando já não houver gente com fome, quando não houver ninguém sem casa, quando os doentes estiverem em hospital, eu sei que o reino chegou. Pense na idiotice, tudo bem. Aí, uns 3 meses depois, o bispo encontrou esse teólogo. Aí o teólogo disse: Dom Geraldo, tudo bem, nunca mais vi o senhor estava onde? Se eu estava no reino de Deus. Estava no reino de Deus? Sim, estava na Suíça. Você escreveu, não é? Você escreveu que eu estava na Suíça, não tem violência. Na Suíça, os doentes têm hospital. Na Suíça não tem ninguém sem casa. Eu estava no reino de Deus. Oh, minha gente, o reino de Deus é Jesus. O reino está onde Jesus está. E sem Jesus pode ter saúde, casa e tudo, mas não tem reino de Deus. Não tem. Aí eu me lembro de um seminarista de Maceió, não vou dizer o nome não, que aqui tem seminarista de Maceió, mas o seminarista que o padre Jimmy tinha mania de mandar fazer pastoral, né? Em janeiro, não é isso, Cleide? Em janeiro lá vão vocês fazer pastoral. E o seminarista revoltado: como é que nas férias esse bexiguento desse reitor, estou dizendo como ele disse, ipsíssima verba, como é que esse bexiguento manda a gente fazer pastoral? Não basta o semestre todinho para aperrear, vão fazer pastoral, Porto de Pedra, Porto da Rua, São Miguel dos Milagres. Vocês não fizeram, Cleide, pastoral ali? Você está mentindo, não. Eu digo: homem, você vai fazer, se quiser ser padre, não vai brigar com o reitor. Fui. Quando voltou, eu disse: e aí, como é que foi a pastoral? Ele disse: olha, padre, eu ainda acho que esse reitor está todo errado, é um cretino de fazer isso. Mas, padre, foi tão bom. Eu disse: por que foi bom? Ele disse: ô padre, eu vi o reino de Deus. Eu disse: você viu o reino de Deus como? Se padre, quando a gente chegava, os meninos vinham tudo correndo para abraçar a gente. Olha os padres, olha os padres. Eu vi o reino de Deus, padre, quando a gente entrava na casa de pessoas doentes, que recebia a gente com alegria e com a paciência. Eu vi o reino de Deus no tomatezinho com peixe e alface e arroz branco, que aquele pessoal preparava para a gente, mas preparava com alegria, por causa de Jesus. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. E só estará no meio de vós, se primeiro estiver dentro de vós. O reino de Deus, antes de a gente entrar nele, é ele que entra na gente. Todo dia o reino pode acontecer na minha vida. Quando acontece o reino? Quando Deus reina. E todo dia eu posso matar o reino na minha vida. E quando eu mato na minha vida, eu mato na vida do mundo. Não acredite no reino de Deus dos comentários do jornalzinho domingo. Não existe aquele reino. Aquilo é a sociedade socialista, tá certo? Da esquerda, festiva e desencantada. Nunca vai acontecer.
Quem crê naquele reino nunca vai fazer nada. Vai ficar só falando. O reino de Deus acontece quando você tem vontade de se fechar para o seu irmão e por amor a Jesus você ri para ele. O reino de Deus acontece quando você tem autoridade na igreja e poderia usar a autoridade para manipular o outro, para afastar de quem você não gosta, para dar uma rasteira em quem pensa diferente de você. E você olha para Cristo e diz: não, tu não fizeste assim. E por amor de ti, eu não farei assim. Por amor de ti, eu usarei a autoridade que eu tenho para servir, para dar vida, para fazer feliz. Não por causa de Marx, ou do sociólogo A, ou do filósofo B, mas pelo que eu aprendi da tua cruz. Porque eu aprendi contigo, do teu coração. Ali está o reino. Ali Deus reina. Ali o reino acontece, como aconteceu na vida de Jesus. Jesus é o reino é uma pessoa. Porque toda a existência de Jesus foi fazer a vontade do Pai. O reino acontece onde Deus reina. No doente que tem paciência. No político que podia levar vantagem e prefere ficar sozinho e até perder a eleição para não trair o seu Senhor. No padre que teria vontade de ficar descansando naquele dia, mas chegou uma pessoa precisando dar unção agora, e como a morte não marca agenda, ele vai. Ali o reino de Deus acontece. Naquela senhora que varre a igreja com fidelidade todo dia, como se estivesse varrendo o próprio reino de Deus. Nas coisas pequenas. O reino de Deus está no meio de vós. É isso que Jesus ensinou. Não é uma teoria. O reino de Deus, eu repito, ninguém pode matá-lo. No mundo não. Mas a gente não pode controlá-lo. Não se submete às pesquisas. E eu posso matá-lo no meu coração. Nunca esqueçam isso. O reino, eu posso matá-lo no meu coração. Para terminar, tem 5 minutos ainda. Eu lembro a vocês aquela passagem decisiva de São Mateus. Quem dizem os homens que eu sou? Nenhuma resposta é completa. Ou é errada, ou incompleta. E ainda hoje é assim. A filosofia nunca dirá quem é Jesus. A história nunca dirá quem é Jesus. Dirá a casca, mas não a essência. E Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? A nossa resposta só pode ser a de Pedro: tu és o Messias. Tu és o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus diz a Pedro? Não foi carne, não foi sangue que te revelaram isso. Foi o meu Pai. Meus filhos, nunca duvidem da palavra de Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair. É dom de Deus. É dom de... Sem essa atração, a gente não crê. Se a gente crê hoje, isso já devia ser uma explosão de alegria. Senhor, eu podia não crer. E, no entanto, tu me atraíste sem eu merecer. Tanta gente melhor do que eu não crê. E eu creio. Tanta gente boa do caminho perdeu a fé. E eu, essa porcaria, persevero crendo em ti. Veja. Não foi carne nem foi sangue que te revelaram. Foi o meu Pai. E aí você sabe da passagem. Depois Jesus disse: tudo bem, eu sou o Messias. Vamos para Jerusalém, eu vou morrer. Aí Pedro chama Jesus no canto: Senhor, que isso não te aconteça. E aí Jesus diz: para trás, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Atenção. Quando Pedro pensa como Deus, ele é pedra da igreja. Quando Pedro pensa como os homens, ele é pedra de tropeço. Vocês, o Papa, todos nós, eu, vamos caminhar sempre nesse fio de meada. Toda vez que a nossa lógica for a de Deus, vocês serão uma bênção para a igreja.
Toda vez que vocês, como seminaristas e como padres, a lógica de vocês for a do Evangelho, vocês construirão a igreja.